Olá, primeiro ano! Estamos de volta mais uma vez, agora com a nossa aula de ciências. E hoje o assunto é conhecendo os objetos. Esse assunto é o primeiro capítulo do seu livro, tá bom? Tia, eu não tenho livro, não tem problema, a tia explica por aqui mesmo, tá bom? Então, olha só, conhecendo os objetos. Você já parou para prestar atenção que nós estamos rodeados de objetos? Sim, nós temos muitos objetos no nosso dia a dia. Cada objeto tem uma função. A tia explicou em sala de aula para os alunos presenciais isso, lembra? Cada objeto tem uma função e um local. Por exemplo, lá na sala de aula, nós temos objetos muito específicos de uma escola. Lá nós temos um quadro, lá nós temos o apagador, lá nós temos as carteiras, né? Carteiras são aquelas cadeiras que tem aquela partezinha que a gente tem, tipo uma mesa, né? E aí nós temos as nossas estantes, lá nós temos os nossos cadernos de classe de casa, o nosso livro didático, temos nossos quadros de avisos, nossos cartazes. Esses objetos que eu falei agora, eles são comuns numa sala de aula. Então, a primeira coisa para a gente falar de objeto é entender que cada objeto tem uma função e cada objeto pertence a um lugar. Tá certo que vai existir objetos que vão estar em mais de um lugar, mas normalmente um objeto pertence a um lugar que ele vai ser usado. Por exemplo, na nossa sala de aula tinha ar-condicionado. Mas será que é possível ter ar-condicionado só dentro da sala de aula? Não. Lembra que vocês mesmos falaram, mas tia, no meu quarto tem. Então, olha só, o ar-condicionado pode estar tanto na sala de aula quanto no seu quarto. Mas era o mesmo? Foi o ar-condicionado da escola que foi lá pro seu quarto? Não, né? Você tem um e a escola tem o dela. Então, nós temos muitos objetos em diferentes lugares. Por exemplo, aí na sua casa, você tem a sua cozinha. E aí, na sua cozinha, tem objetos que vão ser usados para fazer os alimentos. Nós vamos ter prato, nós vamos ter colher, nós vamos ter o nosso copo. Lá também vai ter o nosso fogão, né? Vai ter a nossa geladeira. Cada cozinha vai ser diferente. Todas as geladeiras são iguais? Não, existem geladeiras grandes, geladeiras brancas, geladeira cinza, geladeira colorida, geladeira pequenininha que pode botar dentro do quarto. Então, cada objeto vai ter um espaço que ele pertence. Por exemplo, para agora e pensa, quais são os objetos da sala? Pensa, vou contar até 3. 1, 2, 3. O que tem na sala? Na sala da sua casa. Tem sofá, tem televisão, pode ter uma estante. O sofá, ele tem capa, não tem capa? Ele tem travesseiro, não tem travesseiro? Tem uma almofada? Você que vai saber, porque cada objeto vai fazer parte de um local. Então, conhecendo os objetos, cada objeto pertence a um lugar, mas existem objetos que podem estar em mais de um lugar, né? A gente aprendeu isso. Então, olha só. Depois que a gente relembrou isso, a gente tem que parar para prestar atenção que cada objeto é diferente um do outro. Existem objetos que têm, os objetos todos, na verdade, eles têm texturas diferentes. Tia Ellen, o que é textura? Quando você toca num objeto, você vai sentir como esse objeto é. Por exemplo, aqui atrás de mim tem uma parede. Se eu passar a mão nessa parede, essa parede é lisa ou parece que ela está arranhando um pouquinho a minha mão? Se ela for lisa, você vai dizer, a textura é lisa. Mas se a sua parede não for lisa, quando você passar a mão aqui nessa parede, o que vai acontecer? Você vai dizer que ela é áspera. Faz um teste aí na sua casa, passa a mão assim na parede. É lisa ou é áspera? Nós aprendemos duas texturas, né, agora. Existem objetos lisos e existem objetos ásperos. Mas, digamos que agora, para a gente aprender mais uma textura, a tia pegue uma almofada. Quando você aperta essa almofada, ela é macia ou ela é dura? Tá vendo só outra textura? Macio. Existem objetos que são macios. São os nossos bichos de pelúcia, são os tecidos, né? Quando a gente pega em algo de tecido, a gente vai sentir, por exemplo, uma almofada. Ela pode ser fofinha. Isso vai ser legal. Você vai pegar e vai dizer, nossa, é macio, tia. Quais são os objetos
objetos aí na sua casa que são macios? Então você já aprendeu o liso, o áspero, o macio e o duro. Existem objetos que têm essas texturas que a gente já falou. Existem muitas texturas. Mas existem objetos que têm outras coisas. Por exemplo, quando você vai pegar em algum objeto, aí você vai lá, pega e... Ai, esse é gelado. Por exemplo, quando você pega no celular, o celular tá parado lá. Se você estiver usando muito, alguns celulares podem estar quentes. Mas aí, digamos que um dia você tá correndo na sua casa, você tropeça, cai com as mãos no chão e o seu chão é de porcelana, de lajota. Quando você tocar, você não vai sentir frio. Então, alguns objetos podem ser frios, outros podem ser quentes. Mas existem objetos mais diferentes ainda. Existem objetos coloridos, né, de diversas cores, muitas cores. Existem objetos que são brilhantes. Existem objetos que brilham no escuro. Você tem algum brinquedo que brilha no escuro? Então, olha só, uma característica daquele objeto. E existem objetos transparentes. Por exemplo, o vidro. O vidro não é transparente? Quando você pega algo de vidro, levanta assim. Você pode dizer, olha, é transparente. Mas só existe vidro transparente, Tia Ellen? Existem vidros coloridos, por exemplo. Na sua casa tem algum prato azul? Algum prato branco? Vai depender, né? Existem vidros que estão tingidos. Então, cada objeto vai ter uma textura e uma característica própria. Cada objeto, quando ele é fabricado, a pessoa que fez, ela pode deixar ele mais simples ou mais detalhado. Uma parede pode ser áspera ou pode ser lisa. A parede pode ter cores diferentes. Então, cada coisa que a gente vai ter no nosso dia a dia, se você for para prestar atenção, vai ter uma textura. Essa aula sobre os objetos, eu tinha dividido em 2, tá? Então, a próxima aula de ciências, a gente vai continuar falando dos objetos, tá bom? Mas, por enquanto, a única atividade que a tia pede, assim, atividade que eu digo de você fazer mesmo em casa, experimento. Tenta anotar o que tem na sua casa que é áspero, macio, duro ou transparente. Anota aí, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!